Parabéns para mim. E aí, meus amigos? Um salve aí para Cleo. Vamos lá, Thalita, vamos aí. Lucas Ferrara acabou de me treinar. Meu treinador entrou. Boa noite, Gisele. Vamos aí, galera. Vamos aí que eu não vou poder demorar hoje não. Falou? Falou. Vamos entrando, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Quer dizer então, Leandro, que você faz aniversário no Dia das Bruxas. E você é do signo de Escorpião. É isso. Muito bem. É exatamente isso aí. Beleza, já deu, já deu. Gente, essa seleção aqui é do YouTube, tá? Então se tocar alguma música aí meio esquisita, é do YouTube, tá? Vocês vão me perdoando aí. Obrigado, galera, valeu, muita paz, muita saúde para mim, para todo mundo, que todo mundo morra o mais jovem possível, né? Com o máximo de tempo, mais prolongado possível. Como é que era aquela frase que eu postei? A ideia é morrer jovem o mais tarde possível, né? Então é isso que a gente quer fazer, morrer jovem o mais tarde possível, certo? Vamos entrando. Pessoal, separei 2 linhas de manipulados. É isso aí, Lucão. É nóis, irmão. Separei 2 linhas de manipulados. Os primeiros, top 1, tá? E a segunda linha, que são o que eu acho muito importante. Mas caso você não tenha condição financeira para bancar a segunda linha, eu coloquei a primeira linha. Se você quer adicionar manipulados na sua vida, né? Depois da primeira linha eu fiz uma segunda linha. Claro que pode ser que eu deixe escapar alguma coisa, mas fiz tudo de cabeça mesmo, é o que eu tenho noção aqui, né? Eu não fiquei horas e horas estudando cada um, não. Mesmo porque eu já falei muitos deles separadamente, né? E eu vou dar sequência nessa ordem aí. Se caso vocês acharem que tem algum manipulado muito essencial que eu não tenha dito, tá? Vocês me digam aí que eu coloco no meio do nosso pacote. 31 anos, fazendo 31 aninhos de idade, ou seja, começou a descer a ladeira, agora está na banguela, estamos no ponto morto, né? Está descendo agora. Engraçado que realmente, depois dos 30 anos, na medicina, quando a gente faz 30 anos, nós temos o nosso pico, né, de taxa de filtração glomerular do rim. O nosso rim tem a capacidade de filtração mais otimizada por volta dos 30 anos de idade, né? Então, a partir daí ele começa a diminuir. A cada 10 anos você diminui 10, eu não sei qual que é a medida, eu esqueci, pessoal. Mas a cada 10 anos a gente diminui 10 na taxa de filtração glomerular. Então estamos descendo a ladeira agora. Descendo a ladeira para uma pessoa comum, normal. Não estamos descendo a ladeira porque nós estamos praticando o anti-envelhecimento, a medicina preventiva. Certo? Começando, então vamos lá. Primeiro item, primeiro manipulado, todo mundo já imagina qual que é o que eu vou dizer.
eu vou falar, obviamente, do nosso complexo B. Pessoal, tenho em mente que o complexo B é simplesmente fantástico. Pessoal, obrigado mesmo aí pelos parabéns. E desculpa quem veio me dar um parabéns aí no inbox. Hoje o dia foi bem corrido para mim, né? Muitas ligações e tal, muitas pessoas me dando parabéns, obrigado. Mas infelizmente, né, eu não sou 10, não consigo responder todo mundo. Eu queria poder, mas não consigo. Valeu mesmo, muito obrigado. Então, complexo B, número 1, complexo B, né? Quando eu falo de complexo B, eu estou falando de todas. Estou falando da vitamina B1, estou falando da B2, da B3, estou falando da B5, estou falando da B6, estou falando da B7, que é a biotina, estou falando da B8, que é o inositol, estou falando da B9, que é o ácido fólico, e estou falando da B12, que é a nossa cianocobalamina, certo? E, bom, não é um complexo B comum qualquer, não é um complexo B com doses que você compra lá, aquele multivitamínico da farmácia, né, que tem o centro polivitamínico de A a Z. Não, não é aquela dose. Lembrando vocês que quem está usando complexo B tem possibilidade de ter espinha, está tendo muita acne, retirem do complexo B, principalmente a B9. Às vezes nem tanto a B12. Às vezes nem tanto a B9, que é o ácido fólico, mas a B12 com absoluta certeza, tá? Ela causa foliculite se ela estiver exacerbada, e então tomem cuidado com a B12 para quem estiver com acne. E aí vocês têm que aumentar a dose da vitamina B5, né, que é o ácido pantotênico. Ele tem tratamento para acne. Nos artigos, pessoal, tudo que eu falar aqui, quem tem que prescrever é o médico ou o profissional que cuida de você, o nutricionista, quem for, tá? Eu estou fazendo uma live puramente informativa e quem será obrigado a te prescrever são as pessoas que cuidam de vocês. Mas nos artigos, a B5, ela trata a espinha na dose de 2 a 3 gramas por dia. É a dose mesmo, 2 a 3 gramas por dia de vitamina B5 como tratamento de acne. Segundo item, probióticos. Cara, eu não sei o que probiótico não faz. O probiótico melhora seu sono, melhora seu humor, é anticâncer, vários tipos de câncer, né? Eu fui ver quais os cânceres que ele pega, que ele pega desde câncer de pulmão até câncer de próstata, câncer de mama, principalmente câncer de intestino. Então, probióticos é essencial para vocês. Seja como o Yakult 40, seja como o PB8, que é aquele suplemento PB8, que eu acho que ele é muito bacana, ou seja em forma de probiótico manipulado, em forma de seu nutricionista formulou, né, fez a fórmula lá, ou seja como o kefir. O kefir também pode ser usado como probiótico, tá? Aí tem muita gente que fala assim, mas o kefir usa leite e você não gosta do leite. Pessoal, esses micro-organismos colocados dentro do kefir, primeiro que é difícil você ter o kefir, fazer cultivar ele, não é muito fácil não, né? Até de você conseguir não é tão muito fácil. Então você tem o kefir, se você consegue ter, está tudo certo. Ele é bom porque a bactéria, né, as bactérias boas, elas consomem tanto o açúcar, a lactose, do leite, de preferência um leite orgânico, tá? Para você fazer o kefir. Nada de leite desnatado, não. Integral mesmo, orgânico. E aí você não precisa ficar tomando 1 litro também, tá? O PB8 é muito bom. É fantástico o PB8, só 2 comprimidos por dia já dá. Que equivale a 14 bilhões de micro-organismos. Vamos à vitamina C. A vitamina C, mais um item essencial. Vitamina C, tem uns artigos agora dizendo que, na verdade, o infarto, né, as doenças cardiovasculares, as doenças, a placa de ateroma, né, ela é formada e o estudo mostrou que quanto menor os níveis de vitamina C, mais suscetível é
a formação de placa de ateroma, que é a placa de gordura que entope sua artéria e você infarta, né? Pode causar uma trombose, um AVC, etc, etc, etc. Então, vitamina C mostrou muito bem isso. A vitamina C vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque ela é um antioxidante muito bom, né? Ela também serve como você tem altos níveis de ferritina e você quer diminuir seus níveis de ferritina e de ferro, você pode usar a vitamina C associada ao ácido lipoico. A vitamina C separa a ferritina do ferro e o ácido lipoico quela o ferro e libera ele. Então você faria uma quelação do ferro com vitamina C e ácido lipoico. A vitamina C tem inúmeros benefícios como sistema antioxidante, só que ela em excesso, não só vitamina C, muito antioxidante na sua vida vai te fazer mal. Você que é viciado em suco verde e fica tomando suco de couve com não sei o que, com 100 milhões de antioxidantes, cuidado, você precisa de tomar tanto antioxidante assim? Você está formando tantos radicais livres a ponto de ter que tomar tanto antioxidante? Lembrem que nosso corpo precisa de sofrer uma hormese. O nosso corpo precisa de passar... essas propagandas aqui de YouTube. O nosso corpo precisa passar por fases de adaptação. Ele precisa sofrer um estresse oxidativo para ele mesmo fazer moléculas redutoras, moléculas antioxidantes. Eu não coloquei o resveratrol aqui não, mas ele é muito bom, tá? Como antioxidante, como antiagregante plaquetário, né? A vitamina C também tem função antiagregante plaquetária. Pessoal, eu não estou lendo nenhum comentário porque dessa vez eu tampei. Então, se vocês estão me fazendo perguntas durante a live, vocês simplesmente estão perdendo um pouco dos seus dedos, porque eu não estou lendo. Certo? Certo. Vitamina C, muito essencial, tá? Eu não vou ficar explicando cada um não, porque senão a live aqui vai demorar 2 horas. Ômega 3. O ômega 3 é o nosso combustível cerebral. Ele é um suporte articular. O nosso cérebro funciona, a dose de vitamina C, vocês não precisam ficar tomando 2 gramas de vitamina C por dia não, tá? De 500 a 1 grama de vitamina C por dia tá fantástico. Dividam isso em 2 a 3 doses por dia. Ok? Ok. O ômega 3, vocês não comprem esses ômega 3 que vocês... Fred, um abraço. Vocês não podem ficar comprando esses ômega 3 que vocês veem. Esses ômega 3 que vocês estão vendo aí, vocês têm que olhar atrás e olhar a quantidade de DHA. A quantidade de DHA que você tem que bater mais ou menos 2.000 miligramas de DHA por dia. Aí você olha lá, geralmente você olha o ômega 3 está assim, 3 cápsulas, a dose equivale a 2 ou 3 cápsulas, geralmente vem assim. Aí, uma dose equivale a 3 cápsulas e a cada 3 cápsulas tem 400 miligramas de DHA. E um pouquinho de EPA também. Muito pouco. Muito pouco. Olha para você ver. 3 cápsulas para dar 400 miligramas de DHA é muito pouco. Existe um ômega 3 da Global Nutrition que ele é 70% de DHA. Uma cápsula dele tem 700 miligramas de DHA. Tem o ômega 3 Global Nutrition também que tem 50% de DHA. Uma cápsula tem 500 miligramas, ou seja, 4 cápsulas por dia, de 3 a 4 cápsulas por dia, resolveu o problema. Aí você chega para mim falando assim, doutor, eu comprei um ômega 3 na farmácia, é este daqui. Aí você assusta, porque eu falo para você que você tem que tomar 15 comprimidos de ômega 3 por dia, porque eu já calculei e vi que precisa de 15 cápsulas daquela para dar os 2.000 miligramas de DHA. Né? O nosso cérebro funciona com isso. Né? O nosso cérebro é como se fosse o seguinte, pessoal. Imagina a sua carne do almoço, imagina o ômega 3 para o cérebro. Tá?
aumenta seu poder cognitivo, aumenta sua memória, é muito bom para articulação e eu acho ele simplesmente... às vezes você suplementa com ômega 3, pode ser que seu colesterol aumente. Se seu LDL aumentar com ômega 3, não se preocupe, não tem problema. Você tem que preocupar com o VLDL e vocês têm que preocupar com o triglicerídeo. Se vocês notarem, o triglicerídeo é o VLDL vezes 5. Então, se seu VLDL deu 10, provavelmente seu triglicerídeo vai dar 50. Provavelmente não, seu triglicerídeo vai dar por volta de 50. E outra, lembrem vocês que triglicerídeo eu não gosto que dê acima de 70. Se seu triglicerídeo passou de 70, não é um bom sinal, tá? É sinal que você está comendo muito carboidrato e você está fazendo muita gordurinha, tá? O LDL, não se preocupem, tá? Se você tiver lá com 130, 150 de LDL, tem um bom HDL, seu VLDL está baixo, seu triglicerídeo está baixo, tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? Cada caso é um caso, o médico de vocês que vai, o profissional de vocês, ou médico, ou nutricionista, ou quem for, vai dizer se você está bem ou não. O magnésio. Magnésio também compõe a dose de ômega 3, não reparem a dose do ômega 3 completo em si. A dose do ômega 3 que vocês têm que olhar são do DHA, que é o docosahexanoico. Temos dois, DHA, que é o docosahexanoico, e temos o EPA, que é o eicosapentanoico. Eicosapentanoico 500 mg, no máximo 1000, já está ok. Eu preocupo muito com o docosahexanoico, que é um componente. Então, tendo por volta de 1.500 a 2.000 mg de DHA, tudo certo, tudo ok, tudo lindo. Magnésio. O magnésio vai ser usado em forma de magnésio quelado ou magnésio citrato. O citrato, na farmácia de manipulação, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, se você mandar fazer 500 mg de citrato de magnésio, provavelmente vai caber em uma só cápsula. Se você mandar fazer 500 mg de magnésio quelado, ele é um sal muito leve, muito pouco denso. E por isso você vai ter que tomar 3 cápsulas de magnésio quelado para dar os 500 mg, né? Magnésio é muito fantástico. Lembrando vocês, caso vocês não se lembrem, o cloreto de magnésio eu não gosto muito porque ele não é 100% magnésio, é só uma porcentagem dele. O gosto dele também é muito ruim, né? Mesmo eu prefiro o citrato e o magnésio quelado, certo? 300, 500 mg por dia de magnésio já está ótimo, está perfeito. O magnésio, quando você ingere carboidrato, é o seguinte, eu estou sério aqui, mas está tudo certo, viu, gente? Eu tô fofo. Porque eu estou explicando, então eu fico lembrando de cada coisa e tal. Não tem como eu ficar lembrando das coisas assim, não, entendeu? Eu sou uma pessoa gente boa, eu sou bacana, mesmo não estando sorrindo. E o magnésio, então, citrato, dose de 300 a 500 mg, ele é essencial porque a glicose nossa, quando entra dentro da célula, ela tem que sofrer uma fosforilação, né? E você pega e transforma a glicose em glicose 6-fosfato. Quem recebe isso, quem faz isso, é uma enzima, chama hexoquinase. A hexoquinase ela é dependente de magnésio. E os estudos mostraram que os velhinhos que tinham maiores níveis de magnésio, os senhorinhos, as senhorinhas de idade, eles tinham mais locomoção. Então vejam bem, se você der para o seu avôzinho, ele vai ter mais facilidade de levantar e de sentar na cadeira, por causa da maior facilidade de entrada de glicose para dentro da célula e metabolização da mesma, tá? Eu considero o magnésio uma coenzima, tá? Uma coenzima mitocondrial, uma coenzima energética para todo mundo. Então, quanto maiores níveis de magnésio, e aí você começa a prestar atenção no seguinte: se sua glicose agora está sendo melhor metabolizada por causa do magnésio, pensei assim, como que eu faço as pesquisas no Google acadêmico?
Se o magnésio está facilitando o metabolismo da glicose, provavelmente a glicemia, meu Deus, o açúcar no sangue, que é a hemoglobina glicada, nós medimos pelo exame hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada ela vai ser menor em pessoas que têm maior nível de magnésio no sangue. Então, pessoas diabéticas, magnésio é uma coisa assim, fica sem a metformina, mas não fica sem magnésio, entendeu? Falando a grosso modo, exageradamente. Vai ficar sem a metformina, não. Mas jamais fiquem sem magnésio na vida de vocês. Magnésio diminui a percepção da dor, é tipo um analgésico, mas é um sistema diferente, lá no neurônio, que não vem ao caso agora. Relaxante antidepressivo. Beleza? Não tinha mais como falar bem desse magnésio do que isso. O magnésio é isso aí. Simplesmente eu consideraria ele em número 1 com o complexo B. Tá? O zinco, zinco assim, todos os estudos mostrando que a suplementação de zinco, principalmente para crianças e pessoas com problemas respiratórios, rinites alérgicas, sinusites, pneumonias de repetição, né, todo o processo alérgico, o zinco melhora bastante. É simplesmente fantástico o que o zinco faz. O magnésio melhor ser tomado à noite, esqueci de falar. Tá? De preferência estômago vazio. O zinco tem um problema. Se você toma o zinco de estômago vazio, e eu fiz esse teste, se você toma o zinco de estômago vazio, quando ele cai no nosso estômago, o nosso estômago tem o quê? Cloreto. Tem o ácido clorídrico. E aí o zinco cai no ácido clorídrico e vira cloreto de zinco, que é uma substância hiperosmolar, corrosiva, e pode te dar uma sensação de náusea muito forte. Então, quando vocês forem tomar o zinco, tá? E a dose do zinco vai ficar entre 10 a 20, 30 miligramas por dia, uma dose, que eu estou falando dessa dose, uma dose que pode perdurar. Não vi nenhum estudo dizendo que essa dose trouxe algum malefício para a pessoa que suplementa com ela. Tá? Então a dose de zinco fica entre 10 a 20 miligramas, a 30 miligramas, podendo ser tomado qualquer hora do dia, de preferência com alimentos, para facilitar ou para evitar esta má digestão gástrica. Beleza? Vitamina D3. Vitamina D3, pessoal, está lá junto com o complexo B e o magnésio. Vitamina D3 não é uma vitamina, é um hormônio, tá? Essencial à vida, participa da absorção do cálcio. Né? O que o magnésio faz também? O magnésio vai lá, pega o cálcio e cola ele no osso. Então, se você não tem vitamina D3, se você não tem magnésio, provavelmente seu osso não está 100%. Porque a vitamina D3 vai lá, tira o cálcio dos alimentos que você ingeriu através do intestino, e o magnésio cola no seu osso. Estou falando do metabolismo ósseo. Né? A vitamina D3 também tem uma relação muito boa e ela modula o peptídeo antimicrobiano. Se ela modula o peptídeo antimicrobiano, é o seguinte: peptídeo antimicrobiano ele é responsável pelo rompimento da parede celular das bactérias. Então você tem uma vitamina D3 níveis ótimos. Quando eu falo níveis ótimos de vitamina D3, eu estou falando de níveis acima de 50, tá? Fez o exame de 25 hidroxivitamina D, eu gosto dele acima de 50. Cuidado com a vitamina D para quem tem um cálcio elevado, tá? Quem tem cálcio elevado e está tomando muita vitamina D ou está fazendo tratamento de artrite reumatoide, que tem que usar dose de 100.000 I de vitamina D por dia, aí eu vou te falar, tem que ficar monitorando o rim, tem que ficar sendo monitorado sempre em pessoas que façam essa suplementação. Pessoas sem contraindicação de vitamina D, a dose que eu gosto, e aí depende de farmácias de manipulação. Tem farmácias de manipulação que a vitamina D não é lá essas coisas. Ela é um sal um pouco fraco. Então, às vezes, você tem uma farmácia de manipulação que você usa 20.000 I
Outra farmácia de manipulação, você vai usar 5.000 I e vai dar o mesmo efeito. Mas a dose de vitamina D diária, e eu gosto que ela seja diária, tem que ser mais ou menos de 5 a 15, 20 mil I, né? Prescrito pelo seu médico, né? Sendo monitorado pelo seu médico, né? Mas é uma dose que eu consigo manter o paciente com dose no exame laboratorial acima de 50, 100. Beleza? Vitamina D também participa da regulação da pressão arterial, né? Nas artérias. Então, níveis de vitamina D elevados, melhores, a pessoa tem menos chance de desenvolver hipertensão arterial, bem como problemas na tireoide, bem como câncer no geral. Não sei onde é que é isso que eu vi, mas os níveis acima de 50, 60 miligramas por decilitro de vitamina D no sangue pode diminuir o índice de câncer em até 80%. Somente a vitamina D. Então seria fantástico. A L-carnitina. L-carnitina, pessoal, aí você fica pensando assim, porra, mas eu não treino, por que você está falando que mesmo sem treinar eu deveria usar L-carnitina? Olha, eu acho o seguinte, as pessoas hoje elas não têm um bom nível de L-carnitina, nós não conseguimos fazer L-carnitina numa quantidade tão boa quanto vocês imaginam assim. Os estudos já mostraram pessoas que desenvolveram insuficiência cardíaca por deficiência de L-carnitina. E aí o coração começou a fazer muita glicólise anaeróbica, porque ele não estava mais fazendo oxidação de gordura para funcionar. O coração gosta de funcionar com oxidação, beta-oxidação. E quem é o participante? A coenzima fantástica, um cofator essencial para a beta-oxidação é a L-carnitina, que leva o ácido graxo para dentro da mitocôndria para ser metabolizado. Certo? Eu não sou bem da linha do Laí Ribeiro não, porque apesar de eu concordar com muitas coisas que ele diz, ele cita que a HCG emagrece, eu não concordo. Eu não concordo com o Lugol 5%, e ele diz que é muito bom o Lugol 5%, não gosto. E aquele negócio de você pegar o termômetro, colocar embaixo do braço, por 5 dias, mede a sua temperatura, divide por 5, se der acima de 36 pontos, você já tem hipotireoidismo. Não é assim. Não se faz diagnóstico de hipotireoidismo desse jeito. Tá, pessoal? Tem que ser feito com exame, tem que ser feito com a clínica. Se você não tem uma clínica, aí deu lá 35,9 a média. Mas você não tem nenhuma clínica de hipotireoidismo. O seu exame está normal. Você tem hipotireoidismo? Não, eu acho que não. Existem alguns exageros, né, dentro da linha que ele tanto diz. O Lugol eu gosto sim, não 5%. O 2%, apenas uma gota, eu acho mais do que o suficiente. Não prescrever Lugol 5%, 3, 4 gotas. Né? Eu já peguei pessoas desenvolvendo Hashimoto por causa disso. Naltrexona. Naltrexona é o LDN. Low Dose Naltrexone, né? A dose entre 3 e 4,5 mg à noite, após as 9 horas da noite. A L-carnitina, a dose fica em torno de 500 a 2 gramas por dia, de preferência com carboidratos, tá? Para melhorar a sua absorção. E quanto mais você dividir a L-carnitina, melhor você aproveita ela, certo? Se você toma 2 gramas num dia, numa pancada só, você perdeu muito mais L-carnitina do que uma pessoa que tomou 500 mg 4 vezes. Beleza? A naltrexona, dose de 3 a 4,5 mg, prescrito pelo seu médico, tá? Por que a naltrexona? Um potente ativador do sistema imunológico, né? Há estudos da naltrexona com relação ao vírus HIV. A pessoa tem o vírus HIV, mas ela não expressa, não consegue aumentar a virulência da doença, né? E não tem sintomas de enfraquecimento do sistema imunológico. Pessoas têm o HIV positivo, mas não desenvolvem a AIDS, né? Tem uns estudos, para câncer tem muitos estudos da naltrexona com câncer.
Eu já expliquei, eu já fiz uma live do LDN, podem voltar lá atrás, que essa live deve estar uns 6 meses atrás aí, vocês vão achar. Melatonina. Melatonina parece que agora ela foi liberada no Brasil e agora a gente vai poder comprar a nossa melatonina tranquilamente. A melatonina simplesmente fantástica, né? Alguém citou aí coenzima Q10, eu já tinha colocado aqui, só que eu coloquei como ubiquinona. A coenzima Q10, muito fantástica, só que está na segunda linha, então eu não vou falar dela agora. A melatonina, sim, simplesmente fantástica. Tratamento de enxaqueca com melatonina, tratamento de câncer com melatonina, câncer já em evolução, estão usando até 30, 40 miligramas de melatonina por dia para tratamento do câncer. Junto com dieta cetogênica e tal, usa-se a melatonina. A melatonina é muito bom para quem viaja para outros países e muda de fuso horário, aí você toma melatonina para você regular seu ciclo circadiano, né? Seu sono voltar ao normal. É um poderosíssimo antioxidante, podendo ser tomado inclusive durante o dia, tá? Antidepressivo, ele foi usado já como tratamento de autismo, junto com a ocitocina, fantástica. Melatonina é fantástica. SAMe. Para finalizar, nossa primeira linha de manipulados, o SAMe. O SAMe é a S-adenosilmetionina, que é simplesmente fantástico, como antidepressivo, como antioxidante. É o maior fornecedor de radicais metil para todo o nosso corpo fazer reações de metilação. E se você não sabe o que é reação de metilação acontece na síntese dos nossos neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina. Precisamos também do ácido fólico no ciclo da metilação, precisamos da B12 e precisamos da B6, tá? A gente precisa de todos esses aí. Para vocês verem como que a vitamina B, o complexo B é essencial, né? Então, o SAMe, assim, o que tem usado no SAMe? Estamos tratando esteatopatite não alcoólica, esteatose hepática, estamos tratando câncer hepático com o SAMe, depressão, esquizofrenia, autismo, tudo isso a gente está tratando com o SAMe. O SAMe eu tomo há muitos anos, na dose de... A dose de melatonina, 3 miligramas de melatonina, muito bom, já faz um bom efeito, tá? Tem gente que usa 10 miligramas aí, eu acho que se está usando 10 miligramas e não está adiantando nada no sono, a pessoa tem que olhar direito o que é que está acontecendo. Porque se 10 miligramas de melatonina não resolveu o problema, é porque não resolveu o problema, né? Não é a melatonina que vai resolver todos os problemas de sono, não. Tá? Tem que ver se o cortisol não está elevado, tem que ver muita coisa. Correto? Muito bom. Então, SAMe, dose do SAMe 100, 200 miligramas em jejum, estômago vazio, tá? Já está ok. Você pode manter essa dose aí para a vida inteira. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma contraindicação ao SAMe, a não ser que você tenha alergia ao SAMe, o que é muito difícil, porque seu corpo faz ele, né? Todos esses itens que eu citei, probiótico, complexo B, vitamina C, ômega 3, magnésio, zinco, vitamina D3, L-carnitina, naltrexona, dentre eles, é o único que seu corpo não faz. Todos os outros são naturais e seu próprio corpo reconhece, porque ele mesmo fabrica. A segunda linha, começando como o ácido lipóico, tá? O ácido lipóico é simplesmente perfeito como antioxidante. Pessoal, existe o ácido lipóico, que é a forma oxidada, e mesmo ela sendo a forma oxidada, ela é antioxidante. Você vê que é uma contradição. E existe a forma ácido dihidrolipóico, que é o ácido lipóico reduzido, que é melhor ainda, que não é toda farmácia que tem, não. Mas eu vou falar a verdade para vocês, não precisam gastar dinheiro com o dihidrolipóico. O ácido lipóico já é simplesmente fantástico, fantástico. Coenzima mitocondrial, facilita a entrada do piruvato, facilita o metabolismo energético do nosso corpo, né? E facilita a entrada do piruvato para dentro da célula. Ou seja,
Se o piruvato entra na célula, você vai ter um ciclo de Krebs rodando de forma melhor. Lembrando que o piruvato ele tem dois caminhos. Ou ele vai ser metabolizado pela desidrogenase lática e vai fazer o lactato, ou ele vai sofrer ação da aminotransferase e vai se transformar em alanina, certo? Se eu não me engano é isso. Desculpa aí, que se eu ver que eu falei alguma coisa errada, eu corrijo depois nos comentários. Muita coisa para lembrar. Testosterona é essencial. Desde que você não tenha nenhuma contraindicação de testosterona, né? Testosterona, na verdade, o estudo que foi postado usaram o danazol como prolongamento dos telômeros, né? Se você prolongou, eu não sei se foi pela inibição da telomerase, eu não sei como é que foi. Eu sei que houve prolongamento do telômero. Telômero esse que é nossa bomba relógio. Quanto mais ele encurta, mais você morrerá rápido. Certo? Então eu acho a testosterona assim. Se você usa uma dose que não está sendo inibido o eixo, uma dose puramente, você não tem aumento de hidrotestosterona, você não tem uma hiperplasia prostática benigna por aumento da DHT, e aí se você se suplementar com testosterona, pode ser que você aumente a sua DHT, mas os estudos mostram que a testosterona, a suplementação de testosterona, não causa o câncer de próstata. Pode piorar um câncer já pré-estabelecido se você não bloquear a 5-alfa-redutase. O que eu percebi foi assim, se você tem um câncer e usa testosterona inibindo a 5-alfa-redutase e a aromatase, você melhora esse câncer, né? Foi essa a minha conclusão. Vocês estudem em casa e vejam se o que eu estou falando é verdade ou falso. O AS é o ácido acetil salicílico. Não, é um remédio. E eu não estou prescrevendo para ninguém. Só que assim, em doses muito baixas, não em dose... A dose da farmácia, acho que a mínima é de 100 mg. Né? Então, quem não tem alergia ao AS, não tem nenhuma contraindicação. O seu médico falou que você é apto para usar o AS. O AS pode ser usado como um suplemento em doses muito baixas, em questão de 30 mg, apenas como função antiagregante plaquetária, antioxidante, diminuição da inflamação crônica do corpo. O AS pode ser usado assim. Certo? A coenzima Q10 é a ubiquinona. Lembrem só, falou que é ubiquinona, é coenzima Q10. O ubiquinol é a coenzima Q10 reduzida. É a melhor forma da coenzima Q10, se chama ubiquinol. E o ubiquinol é simplesmente perfeito como coenzima mitocondrial também, né? Facilita o ciclo de Krebs. Se facilitou o ciclo de Krebs, você vai usar mais gordura e glicose como fonte de oxigênio. Você vai ter um metabolismo mais acelerado. É também um antioxidante, até pela via que ela ativa, né? Então podemos sim usar a ubiquinona, que é a coenzima Q10, de 50 a 200 mg por dia. Também é um composto natural, não tem problema eu falar aqui, né? Ubiquinona eu nunca vi nenhum efeito colateral em ninguém. Glutamina como suporte intestinal, né? A glutamina, tudo isso que eu estou falando é para pessoas normais podem usar, pessoas que não querem treinar, mas querem ter uma saúde um pouco melhor. Apesar de eu recomendar sim a atividade física, tem que fazer atividade física, já que se você não quer fazer, você pode sim fazer o uso de glutamina, mesmo você não fazendo atividade física, como suporte de sistema imunológico, como suporte intestinal, doenças intestinais, doença de Crohn, diverticulite, diverticulose, retocolite ulcerativa, câncer intestinal, etc, etc. Você precisa da glutamina, porque a glutamina nada mais é do que um alimento essencial para o nosso enterócito. A biotina já faz parte do complexo B, eu já falei. A tirosina, essencial na nossa síntese, apesar do nosso corpo, né? A gente faz a tirosina a partir da fenilalanina, pela ação da fenilalanina hidroxilase, a gente faz a tirosina.
mas você suplementando com tirosina, mostraram que temos melhores níveis de dopamina. Se você tem mais dopamina, você tem menos depressão, você tem mais sensação de bem-estar, você tem mais sensação de recompensa, você tem menos compulsão alimentar, você tem maior libido. Beleza? Tirosina, muito bacana. Cúrcuma. A cúrcuma, se você não usa o açafrão para temperar, a tirosina, 1 grama por dia já está ok. De preferência estômago vazio, a tirosina. Cúrcuma. A cúrcuma, pessoal, 500 miligramas com alimentos, tá? 2 vezes por dia, é o açafrão. E a cúrcuma nada mais é do que um neuroprotetor excelente, né? Pessoas que têm a cúrcuma, a açafrão na sua dieta de forma constante, são pessoas que raramente desenvolvem Alzheimer, Parkinson ou doenças neurológicas, tá? Então a cúrcuma, sim, para a questão cerebral, eu acho ela essencial. Ulugol, 2%, 1 gota, desde que você não tenha contraindicação a iodo. Se você tem um hipertireoidismo, se você tem uma tireoidite de Hashimoto, uma tireotoxicose, né, com altos níveis de intoxicação, até... se você tem hipertireoidismo, jamais você vai ter que suplementar com iodo, tá? Agora, tem pessoas que tiram a tireoide porque teve uma tireoide de Hashimoto, teve um nódulo e teve que tirar, câncer, alguma coisa assim, e teve que tirar a tireoide. Olha, se você tirou a tireoide, está tendo que suplementar com T4, né? Eu acho que você também tem que se suplementar com iodo, mesmo porque o iodo tem no sal. Geralmente as pessoas que têm o hipertireoidismo, né, em que a tireoide está produzindo T3 demais, tá? Ou T4 demais, aí essa pessoa tem que diminuir a ingestão do iodo para... Até, na verdade, é o seguinte, se você tomar iodo demais, a pessoa comum, normal, começa a tomar iodo demais, seguinte, o nosso corpo não é idiota. Para fazer T4, nós temos que fazer o T4 com 4 tirosinas e 4 iodos. Se tem muito iodo, ele vai preferir fazer o T3. Ele vai preferir fazer o T4 e vai diminuir os níveis de T3 ativo. Então você pode ter um hipotireoidismo por excesso de iodo, tá? O seu TSH aumenta. Isso é visto. A endocrinologia já mostrou isso. O que pode acontecer é o seguinte, se você tem deficiência de iodo, por você tem menos iodo, seu corpo vai preferir fazer o T3. Então você pode ter uma queda de T4 com T3 normal baixo, né, pela deficiência. Eu acho o selênio que poderia se encaixar aí na segunda linha, mas se você não come castanha do Pará, não come as castanhas, né, que é muito rica em selênio, você deve se suplementar sim com o selênio, né? Selênio em doses altas, pessoas com câncer de próstata, o selênio piora o câncer, tá? Isso eu já vi. Então tomem cuidado com o selênio. Se seu pai, alguém tem câncer de próstata ou está fazendo algum tratamento, você deve tomar cuidado com o selênio. Mas o selênio ele é muito bom porque a deiodinase tipo 1 e tipo 2 usam o selênio para conversão de T4 em T3. Então você pode ter uma diminuição do seu T3 livre por deficiência de selênio, certo? Vamos colocar o selênio aí na segunda linha, tanto como forma de castanha ou como forma de suplementação. Como forma de suplementação do selênio, tem que ser de estômago vazio, tá? Selênio é muito bom de estômago vazio para melhor absorção. O cromo eu já não gosto muito, apesar de eu usar ele, eu não uso ele para a eternidade. Porque o cromo mostra que ele tem mostrado os efeitos teratogênicos, né, efeitos cancerígenos nos ratos. Então eu já fico meio com o pé atrás. Usa o cromo, mas usa 2 meses ali, dá uma pausa, volta a usar de novo, né? O Lugol, 1 gota do Lugol 2% seria o suficiente para as pessoas que não têm nenhuma contraindicação, e quem vai dizer isso é o médico de vocês. E por último, para finalizar a live, o nosso bem amado BCAA. O BCAA, pessoal, ele nada mais é do que leucina, isoleucina e valina. O BCAA
ele é um anabolizante do fígado. Ele é um anabolizante do fígado, sim. Ele faz com que o seu hepatócito se regenere mais rapidamente. Você tem um problema no fígado, a gente trata com BCAA. Você tem uma esteatohepatite não alcoólica, BCAA nele. Você tem um câncer hepático, BCAA nele. Você tem uma esteatose hepática e você está tendo uma hepatite devido a isso, BCAA nele. Fora que o BCAA é o nosso grande, fantástico, a leucina em si, né? Estimulando o mTOR, fazendo síntese proteica. Ah, doutor, mas porra, a leucina causa câncer? Não, a leucina não causa câncer. Ela pode piorar o câncer de uma pessoa que já tem um câncer instalado, o que não é muito bom. Então, quem tem um câncer tem que evitar BCAA, tem que evitar whey protein, tem que evitar tudo que estimula muito o mTOR. Certo? Certo. Muito bom. O DEA, eu acho o DEA, tanto como o DEA como a pregnenolona, eu não coloquei em nenhumas linhas, eu já entraria como terceira linha, como neuroprotetores, tá? O DEA na mulher tem um efeito direto na testosterona e tem algum efeito no SHBG no homem, aumentando um pouco a testosterona livre. Só que o DEA não é usado como vocês pensam. Tá? A dose do BCAA gira em torno de 5 a 10 gramas por dia para você usar isso ao longo da vida. O DEA, eu não acho que você precisa de passar de 20 miligramas de DEA. Tá? Para mulheres, então, 15, 10 miligramas já é mais do que o suficiente para você ter uma boa suplementação. O problema é que o pessoal está querendo colocar o DEA como níveis topados no exame. Não precisa de preocupar com níveis topados no exame de DEA. Se você se preocupar com isso, você vai jogar lá em cima também seus níveis de estrona, que é cancerígeno, que pode causar ginecomastia, diminuição de libido e etc. Então, homens se suplementando com 20 miligramas, eu nunca vi problema. Quem vai fazer isso é o médico de vocês. Mulheres se suplementando com 10 miligramas a 15 miligramas, também não teve nenhum problema. Agora, a mulher já tem síndrome do ovário policístico. Ela tem altos níveis de DEA sendo produzido, porque a síndrome do ovário policístico pode cursar com altos níveis de DEA e sulfato de DEA. E você dá mais DEA para ela? Não, primeiro você trata o ovário policístico, trata toda a clínica dela, diminui os níveis do DEA, aumenta a sensibilidade à insulina, depois você passa o DEA para ela, certo? É assim, olhe primeiro, não é assim, vou sair suplementando com DEA, pronto, acabou. Né? Às vezes você está com a menina lá, ela está gordinha, você vê que ela tem todos os sinais de ovário policístico, ou da síndrome do ovário policístico, que não necessariamente tem que ter um cisto no ovário. Né? E aí você pega e passa mais DEA para ela ainda, piora mais ainda a acne dela, piora a queda de cabelo, piora o hirsutismo, e só piora ela. Então o DEA é muito bom como neuroprotetor, junto com a pregnenolona. Pregnenolona, a dose é de 50, 30 miligramas por dia. Já a pregnenolona não tem esse efeito hormonal tão ruim como o DEA naquela versão que eu falei. Aí muita gente fala assim, porra, e o 7-keto-DEA? O 7-keto-DEA é o acetato do DEA, é o metabólito final do DEA. Tem mais efeito de melhora na verdade ele diminui o HDL, tá? O 7-keto melhora o sistema imunológico e melhora o nosso metabolismo, acelerando o nosso metabolismo. Então a diferença entre o 7-keto-DEA para o DEA é que o 7-keto não é um hormônio. 7-keto-DEA não vai se converter em estrona, não vai aumentar a sua testosterona, ele é apenas como um termogênico, ele melhora um pouco o nosso sistema imunológico e pode piorar um pouco o nosso HDL, que é o colesterol que vocês chamam de colesterol bom. 7-keto-DEA tem isso. Estou falando do 7-keto, não ia colocar não, mas como eu falei do DEA, achei bacana falar do 7-keto-DEA para vocês aqui. Certo? Hirsutismo, não é insurtismo não, é hirsutismo, com H. Beleza, pessoal? Obrigado pelos parabéns. Eu sei lá, pessoal, assim, eu tento evoluir como ser humano sempre, né? Esse mundo, eu vou falar para vocês aqui agora, eu vou me abrir um pouco para vocês.
Eu acho o seguinte, nós, quando estamos muito expostos, né, como eu passei a ficar exposto, porque eu gosto de estar aqui, hoje é meu aniversário, eu fiquei quieto em casa, na verdade sim, aniversário para mim eu considero um dia normal. Ah, tá errado, mas é o dia seu, é o dia que você nasceu, é mais um ano que você completa e tal, tal, tal. Eu fico muito de boa no meu aniversário, eu não gosto de sair para comemorar nem nada, mesmo porque a gente já comemora muitas festas ao longo do ano. Então, assim, como eu estou muito exposto, né, às pessoas, principalmente pessoas más, a gente nota daqui, pessoal, o quão mal e ruim é o mundo. Então, quando você percebe o que você veio fazer aqui na Terra, você começa a ignorar tudo que acontece lá fora, você começa a não dar mais atenção naquele vizinho, você não começa a dar atenção naquela menina que você acha muito linda e tem um corpo fantástico e você falava que ela era puta só porque ela tem um corpo muito fantástico, ou o cara é um gay porque ele tem um corpão e é boa pinta. Você começa a deixar isso de lado, você começa a notar que essas coisas são muito pequenas, né? E eu acho que todos nós deveríamos tentar evoluir um pouco como um ser humano. E me desculpem aos ateus que estão aqui, a gente só consegue isso com Deus. A gente só consegue isso quando a gente começa a se aproximar de Deus e ter temor a Ele. Ele mostra a você por que você está aqui. Você começa, é engraçado porque você escuta a Bíblia 3 vezes seguidas durante o ano. E toda vez que você escuta, parece que você nunca tinha lido. Parece que você está lendo um livro novo e atualizado todas as vezes que você lê. Se você lê a Bíblia no ano 3050, você vai pensar que a Bíblia foi feita em 3050. É uma coisa simplesmente extraordinária. E é só assim, foi só assim que eu comecei a criar maturidade, que eu comecei a evoluir, que eu comecei a deixar de olhar um pouco as pessoas do lado e a vida delas e começar a dedicar um pouco em mim e em fazer o bem, sem olhar a quem. Façam isso e a vida de vocês irá transformar da água para o vinho. Obrigado pela audiência, pela paciência, pelos parabéns, por serem essas pessoas lindas, perfeitas e maravilhosas. Fiquem com Deus.